Vamos dar início a mais uma mesa, né, nessa quarta-feira. Com alegria que iniciamos essa palestra, Crônica e Romance, diferentes olhares sobre o cotidiano, um encontro que nos convida a pensar como a literatura transforma o dia a dia em matéria sensível, crítica e poética. Para essa conversa, receberemos os escritores Ricardo Salim e Evandro Alessio Pereira, que, por caminhos distintos, o da crônica e o do romance, lançam olhares profundos sobre as pequenas grandes histórias que nos cercam. A mediação fica por conta da jornalista Graziela Braga, cuja escuta atenta e olhar apurado vão conduzir esse diálogo entre estilos, experiências e visões sobre o cotidiano. Recebemos os nossos convidados com uma salva de palmas. Convido todos a se colocarem aqui. Boa noite, senhoras e senhores. Obrigada pela presença. Como o Igor falou, meu nome é Graziela. Sou jornalista, trabalho no ramo de comunicação há mais ou menos 20 anos e tenho, pela leitura, uma das minhas grandes paixões de vida aí. Ao meu lado, eu queria apresentar a vocês Ricardo Salim, escritor, ativista cultural, membro e orador da Academia Barbacenense de Letras, além de coordenador do Núcleo de Literatura da Fundação Porfíria e José Máximo de Magalhães. Criador do portal de notícias Barbacena Online, no qual escreve histórias da cidade. Ele também fundou a editora Bol, com o objetivo de incentivar a produção literária da região. Além do trabalho na área artística, é professor licenciado do curso de Direito, do Centro de Estudos Aprendiz, servidor público do Tribunal de Justiça de Minas e atual presidente da Academia Barbacenense de Ciências Jurídicas. Ao meu lado direito, Evandro Alessio, membro da Academia Barbacenense de Letras, membro fundador da Academia Antônio Carlense de Letras, tem 7 livros publicados, além de numerosos contos e poesias em coletâneas diversas. Destaque para o seu ensaio A Energia do Silêncio, que foi traduzido para 5 idiomas e tem a versão em audiolivro, que é a segunda mais visualizada no YouTube do Brasil. Evandro é coronel do quadro de saúde da Força Aérea Brasileira e trabalhou por 16 anos na Epicar de Barbacena. É de autoria dele o primeiro romance sobre o maior manicômio que já existiu no Brasil, o Hospital Colônia de Barbacena. Seu livro A Menina e o Trem, que será um dos panos de fundo da nossa conversa de hoje, juntamente com Eu e Eles, Antes do Apocalipse, de Ricardo Salim. Senhores, obrigada, bem-vindos. Vamos falar sobre coisas boas. Primeira coisa, vocês têm uma rotina de cotidiano? Vocês vivem bem esse dia a dia? Certamente, né? Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. E, realmente, nós vamos conversar um pouquinho, né, Evandro, sobre o cotidiano, nas formas em que nós temos uma visão sobre esse cotidiano de cada um, né? Isso mesmo, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, né? Muito feliz de ver cada um de vocês aqui. O tema proposto para a gente é falar um pouquinho sobre o cotidiano, sobre esse olhar do romance, que é uma coisa que o Evandro tem feito muito bem, e também sobre as crônicas, que, nesse último livro do Ricardo Salim, veio como um primor, que eu já deixo a indicação dos 2 livros para vocês, de toda forma. Eu queria falar o seguinte, a gente já falou de cotidiano sobre essas 2 óticas literárias que são bem distintas, que é o romance e a crônica. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês 2, exatamente para que eu e o público que está aqui conheça um pouquinho a linha de pensamento de vocês, nesse momento que vocês estão escrevendo. Vou começar com o Evandro, perguntando o seguinte, Evandro, como é que o cotidiano te influencia no seu estilo de escrita, em especial nesse gênero do romantismo? Bom, a questão talvez não seja por ser o gênero romance, né, a influência do cotidiano, até porque o romance ele tem
tantos tipos e subtipos ali que eu digo que hoje, para quem queira se especializar no assunto, vai perder um bom tempo nisso e não vai ter tempo para poder escrever, na verdade. Mas o cotidiano, para mim, na minha leitura, na minha escrita, talvez ele, né, tenha dados em comum com outros escritores, mas eu estou sempre muito atento ao que está acontecendo. O romance, como definição, é uma narrativa longa ali, em prosa, com vários personagens, bem definido ali o enredo, o tempo, o espaço. E, por ser uma narrativa longa, via de regra, a escrita também é muito longa, né? A gente acaba dedicando muito tempo para terminar um livro, pelo menos no meu caso, né? Não tenho a rapidez na escrita ali. E eu utilizo o tempo todo visões que eu tenho do que acontece no dia a dia ali. Eu trabalho muito, Ricardo e Graziela, com um gravador. Tudo que eu vejo e eu acho interessante para colocar na história, eu estou o tempo todo gravando. Isso aqui tem que colocar no livro, naquele capítulo, naquela página. Então, estou muito atento, eu estou utilizando sempre muito disso. Esse último livro, eu tive, por ter sido um livro muito longo, né? Foram 16 anos aí entre a concepção e a publicação, eu tinha mais de 3.000 áudios gravados. Ou seja, 3.000 áudios de ideias que eu fui retirando exatamente do cotidiano. Entendi. Né? É a vida passando, né? Isso. Salim, já nos seus livros de crônicas, a gente vê muito do dia a dia, histórias que às vezes passam nos nossos olhos assim, e a gente não imagina que isso poderia virar uma crônica para ser lida e eternizada através de um livro. Qual que é a influência que você recebe desse meio externo para colocar na sua produção literária? Pois é, Graziela. Na verdade, o que eu faço é observar mais as coisas. Então, eu tenho um olhar mais atento ao que está acontecendo ao meu redor. Nesse sentido, nesse contexto, nesse diapasão, eu busco encontrar coisas que possam virar crônica. Então, eu tento, de alguma forma, encontrar assuntos, temas que possam, de alguma forma, serem contados, mas que precisa também passar por um certo crivo, porque realmente nem tudo você consegue fazer com que se torne uma crônica, que se torne uma história. Então, nessa busca que a gente faz, às vezes, como o Evandro contou, né, tá fazendo qualquer coisa que seja, acaba gravando isso. Eu tenho o método de mandar mensagem para mim mesmo no WhatsApp. E aí eu pego essa mensagem depois e vou apurando a informação, o que eu falei, o que eu pensei, para que isso depois pudesse se tornar uma crônica. Para que vocês tenham uma ideia, nesses últimos tempos, daqui a pouquinho eu conto alguns detalhes sobre como foi produzido esse livro, mas eu já comecei a produzir o próximo e tenho 6 crônicas prontas, uma praticamente pronta e várias anotadas, porque eu ainda tenho alguns apontamentos, no sentido de que vai dar uma crônica, mas eu preciso de mais alguns elementos. Mais cedo aqui, houve um comentário, né, da Ana Cláudia sobre uma folha caindo. E eu fazia uma caminhada e vi uma folha de um eucalipto caindo, descendo vagarosamente, não tinha vento, não tinha nada, ela foi descendo, dali realmente saiu uma crônica bastante interessante em que eu consigo ligar essa ideia da folha, mas com outras histórias. Não vou dar o spoiler todo, não, porque senão... Você, na verdade, acaba desenvolvendo um olhar mais apurado para o cotidiano. Você também, né, Evandro? Enxerga as coisas de uma forma um pouco mais apurada, prestando mais atenção, digamos assim. Eu lembro que, quando eu comecei, né, a ir para a escola sozinho, eu tinha entre 7 e 8 anos, né? Lá na década de 70, em Barbacena, uma cidade menor, né? Hoje é um pouco inimaginável, né? Eu tenho um filho de 9, talvez 14, 15 anos, eu comece a deixá-lo ir sozinho para a escola, a gente fica mais preocupado. Mas eu contei até para a Graziela uma história, uma parte do livro, que eu estava andando na rua, em Barbacena, eu tinha 7 anos e eu estava muito atento a tudo, né?
Eu acredito que a minha mãe ou o meu pai deviam estar me seguindo, né, para ver se eu estava fazendo o trajeto tudo certo e tal. E eu lembro que eu vi um pão de queijo rolando perto de uma padaria, e eu olhei o pão de queijo, aí, de repente, veio uma senhora, mais idosa ali, bem idosa ali, uns 60 anos talvez, muito conhecida em Barbacena, mas eu ainda nunca a tinha visto, e ela pegou esse pão de queijo no chão e colocou na bolsa. E eu lembro que me deu uma pena dela, né? Coitada dessa mulher, né, que está pegando um pão de queijo no chão e botando na bolsa. E anos depois, né, fazendo a conta aí, quase 50 anos depois, eu coloquei isso no meu livro, numa parte do meu livro, eu coloco essa cena no livro, né? Interessante aí como é que ficou na memória isso. Vocês dois trabalham com emoção e realidade, tanto no livro de crônicas, nesse seu livro atual, quanto no A Menina e o Trem, que eu tive a oportunidade de ler os dois. No seu caso, Evandro, trazer emoção e a realidade para dentro do romance, ele exige um pouco mais de equilíbrio, ou você acredita que é possível assim dosar essa emoção ou dosar mais realidade? Como é que acontece essa sua dosagem? Você fala de uma história pesada, uma história bem densa no seu livro, mas como é que você mede tudo isso aí na sua escrita no geral? Mais emoção, mais realidade? Como é que acontece isso? Bom, na verdade, romance, eu tenho apenas 2 romances, né? O Pim e A Menina e o Trem. O Pim é uma história que aconteceu, o cenário é um seminário que eu estudei dos 10 aos 14 anos, né, no colégio interno, Instituto Missionário São Miguel, e é um livro extremamente leve, né? E a emoção, quando eu escrevi, era de lembrança, era de alegria. Já A Menina e o Trem, o cenário é o Hospital Colônia de Barbacena. Para dar uma referência para vocês, é o mesmo cenário do livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. E eu tinha muitas histórias. Eu tive a oportunidade, em 2008, de fazer uma série de entrevistas com ex-pacientes, com ex-funcionários, médicos que trabalharam no hospital. E o ambiente era muito pesado. Tão pesado a ponto de eu, às vezes, achar que eu não conseguiria escrever pelo vocabulário, né, vocabulário racista, por misoginia, as próprias injustiças que eu passei a saber com mais força depois das entrevistas, que aconteciam lá dentro. Então, essa emoção, Graziela, ela me ajudou e me prejudicou em certos momentos. Para você ter uma ideia, eu gosto muito de fazer, e gostei mais ainda de fazer com esse livro, antes de publicar, a leitura crítica. Então, ao longo da escrita, eu pedia pessoas, né, às vezes contratava, para fazer uma leitura crítica da história. E as duas primeiras leituras críticas, 2 das 3 primeiras leituras críticas, eu pedi para meninas entre 15 e 16 anos, que era a idade da personagem principal do livro. Uma, quando eu entreguei a impressão, ela me devolveu em 3 dias e assim, ficou encantada, adorou muito, gostou, e achou o livro pesado, mas conseguiu fazer a leitura. A outra, ela disse que teve que interromper a leitura, porque ela não conseguia. Então essa, eu tive que trabalhar o livro que tinha 145 mil palavras, ele baixou para 122 mil palavras, tive que tirar muito texto, porque o que, às vezes, eu estava até me acostumando a falar, para o leitor, estava, às vezes, difícil de digerir, entendeu? Entendi. Ô, Salim, e eu queria perguntar para você, de que forma, então, que as suas experiências de vida, esse seu livro traz muitas histórias, inclusive eu aguardo a receita da torta de maçã, por favor, tá? Depois nós vamos contar esse caso. Como é que as suas experiências pessoais, a sua vida mesmo, elas influenciam na narrativa das suas crônicas, dos seus trabalhos? Pois é, a forma de narrar, inclusive no formato que eu produzi esse livro, né, Eu e Eles Antes do Apocalipse, eu fiz no seguinte contexto. Primeiro, eu selecionei as crônicas que eu escrevi em primeira pessoa. Eu coloquei ali tudo o que eu falava e como é a minha vida, como são as minhas coisas, inclusive a crônica sobre a torta de maçã, que é produzida em família, é uma coisa muito interessante que aconselho que vocês não só leiam, mas depois peçam a receita, porque quem tem está ali sentado também. Mas depois dessa parte em que eu conto mais o lado pessoal, eu passei a fazer a parte de eles, né? Esses são os personagens criados no sentido de dar vida
para o que eu pensava. Então, nesse sentido, já pensando nesse formato de eles, eu comecei a prestar muita atenção nos nomes e nos sobrenomes das pessoas, porque eu precisava encontrar personagens que eu pudesse colocar dentro das crônicas, mas elas tinham que ter uma certa característica que pudesse imaginar. Um exemplo é o Seu Cordeiro, que ele existe realmente. O Seu Cordeiro é uma pessoa, só que eu transportei ele para dentro de uma crônica onde existe a questão do Apocalipse. É a última crônica, inclusive, foi a última a ser escrita e a última crônica do livro. Apesar do livro já ter o nome, já havia saído, já havia nascido bem antes da crônica. É aquela história, Evandro, de que você fica com a história na cabeça muito tempo, até que você chega, bom, agora ela maturou o suficiente para que eu possa escrever. E aí sim, foi quando eu escrevi essa última crônica, já no mês de dezembro. Pondero, né, de forma até rápida, que essas crônicas desse livro, são 27 selecionadas, que eu escrevi durante todo o ano de 2024. O que eu fiz? No dia 1º de janeiro de 2024, eu me propus, eu falei, esse ano é o ano em que eu vou escrever essas crônicas e vou selecioná-las para que eu possa publicar o livro. Então, eu tinha pensamentos antes, no mês de dezembro ainda, mas eu falei, não, eu não vou escrever antes, eu vou começar a escrever isso realmente só no dia 1º. E assim fiz. No dia 1º eu levantei cedinho e a primeira coisa que eu fiz antes de tomar café foi escrever essa crônica que está aqui no livro. Né? Uma coisa que eu achei muito interessante em algumas das suas crônicas, os personagens talvez não consigam se reconhecer, mas as histórias fazem as pessoas se reconhecer. Numa das suas crônicas que você conta do rapaz, do interfone que tocava e o menininho pedia a bicicleta, se tinha uma bicicleta, eu fiquei imaginando quantas pessoas ficam rememorando isso, de pessoas que tocam a campainha na sua casa e te pedem alguma coisa, e que depois você pensa, nossa, eu tinha isso aqui, podia ter dado para aquela pessoa. Né? E você não imagina assim, quem vai ter uma bicicleta para poder dar, né? Você tem uma bicicleta velha em casa para dar para alguém? É uma coisa mais difícil de você ter, né? Então, sim. Mas as pessoas se identificam realmente com pequenas histórias através de contos de outras. Né? Esse é o feeling realmente que você consegue sensibilizar o leitor nesse meio ali. E essa história existe realmente, esse garoto ganhou a bicicleta. A história é muito legal, que o menino tocava o interfone e perguntava se tinha uma bicicleta velha para dar para ele. E, nesse dia, o rapaz, ele lembrou, depois que o menino foi embora, ele lembrou que ele tinha bicicleta. E ele ficou procurando a criança, procurando a criança, até o dia que ele encontrou a criança e falou, você que quer a bicicleta? Eu tenho a bicicleta. E a felicidade de quem doou a bicicleta foi até mais do que o menino que ganhou. Né? Então, foi muito legal os contos. Eu queria passar agora a falar um pouco mais da obra de cada um de vocês, dessas duas obras recentes que a gente está trabalhando. Salim, primeira coisa que eu queria perguntar para você na sua opinião, quais são os principais elementos que tornam realmente uma crônica memorável, impactante, que ela marque realmente presença no cenário? O que caracteriza uma boa crônica? Pois é, aí é uma pergunta até um pouco densa, mas que eu acho que eu vou conseguir clarear bastante. A primeira coisa que eu pensei, quando eu me propus a fazer o livro, eu e eles, antes do Apocalipse, foi o seguinte, eu queria algo que fosse politicamente correto, eu queria algo que fosse socialmente correto, mas não era só isso, eu precisava de mais alguns elementos, eu precisava também que ele fosse um trabalho literariamente correto e principalmente, no caso meu e do Evandro, principalmente, que somos representantes de academias, o Evandro e eu somos da Academia Barbacenense de Letras, o Evandro ainda é também da Academia Antônio Carlense, uma cidade próxima a Barbacena, e eu sou da Academia de Ciências Jurídicas também. Então, feito esse contexto, nós não poderíamos, de forma alguma, ter no nosso livro algo escrito que não fosse ortograficamente correto. Mas eu pensei mais do que isso, Graziela. Eu queria modificar o formato das pessoas que leem os livros. Aí, a minha visão foi escrever crônicas que pudessem ser lidas pelos jovens, aqueles que vocês imaginam que ficam no celular, passando o dedinho para cima e para baixo, que não vê muita coisa, e raramente lê alguma coisa, mas fica muito mais na imagem, fica muito mais
vendo do que lendo. Então, o meu primeiro público pensado foi esse. Mas é claro que eu abri o leque suficiente para que os jovens há mais tempo também pudessem ler e regozijar com o que está escrito ali. Tanto é que uma outra preocupação que eu tinha era como finalizar as crônicas, de forma que elas fossem agradáveis para todos. Mas, voltando a falar dos jovens, que é a grande preocupação que eu tive ao escrever o livro, eu gostaria que eles, de alguma forma, lessem o livro. Mas aí a primeira coisa que a gente pensa, e o Evandro reconhece isso também nas nossas conversas em outras oportunidades, que os textos muito grandes são rechaçados pelos jovens. Não são todos, claro, mas uma boa parte acaba não lendo. E eu queria pegar exatamente aquele que não lê. Não é aquele que tem o hábito de ler, que é uma pequena parcela da população, mas eu queria aquela parcela que não tem o hábito de ler. Então, o trabalho todo foi criar uma história, ou criar 27 histórias que atraíssem a atenção desses jovens. E foi por isso que eu montei o contexto nesse formato, entendeu? E que funcionou super bem. Ô, Evandro, antes da gente falar especificamente da obra, tem experiência pessoal sua, as suas vivências, o seu olhar pessoal, ele também influencia na sua forma de escrever? Totalmente. Acredito que eu não tenha nem muita capacidade de criar se não houvesse essa influência, entendeu? Já contei a história do pão de queijo, né? E várias outras histórias. Como eu disse, a composição, por exemplo, do Pim, né, que foi o meu primeiro romance, a maior parte da história ela se passa de acordo com a minha vivência no seminário. Então, tinha toda uma lembrança ali, tudo que eu tinha a trazer de bom ali, eu consegui colocar no livro. E A Menina e o Trem, além de nós vivermos numa cidade que... A gente cresceu numa cidade que o manicômio ele tinha um peso, talvez um pouco... ruim, né? Ou muito ruim, né? Manchas, né? Deixou uma mancha muito dolorida na cidade, de muita dor. Eu volta e meia, quando a gente estava fora, você falava que era de Barbacena, você é lá da Cidade dos Loucos, era a expressão... Ou você é doido, né? Tinha essa também. Então, assim, esse ambiente ele foi muito ruim. Alguns personagens do livro, eu quis dar, como a Isabelinha, o Margarete, como você pôde ver, eu quis dar uma dignidade para eles, porque eu os conhecia da rua, né? Não os conhecia pessoalmente, mas eram figuras quase míticas ali em Barbacena, São né? folclóricas mesmo, né? E que a gente tinha contato sempre, né? E assim, eu tive que preencher lacunas, né, na história de cada um deles. Eu sabia uma ou outra coisa, mas eu tive que dar voz, tive que dar uma história, tive que dar, enfim, até um final para cada um deles ali, né? Uma história que desse alguma dignidade para eles ali. Com certeza. Evandro, falando um pouquinho sobre A Menina e o Trem, ele tem um olhar diferente sobre essa história da loucura em Barbacena. Quem conheceu os outros materiais, os produzidos, seja pela Daniela Arbex, seja alguns outros materiais que já existem aí sobre o Hospital Colônia, você consegue mostrar cenas do cotidiano, né, que são vividas por diversos personagens, mas que estão sempre ligados ao Hospital Colônia e a essa história. Como é que você define esse seu livro e quais são os principais desafios que você enfrentou para conseguir adaptar eventos reais e eventos muito pesados, realmente, são cenas muito tristes que a gente consegue pensar quando a gente está lendo A Menina e o Trem, mas você conseguiu trazer leveza para isso. Como é que você conseguiu, então, adaptar esses eventos reais, o cotidiano, e transformá-los em ficção? Bom, a definição dele é um romance. Quando me perguntam, eu chamo ele de um romance que seria um romance policial, do tipo policial, mas ele se enquadraria em outras definições ali, sabe? A outra pergunta, qual foi? Na verdade, como é que você consegue pegar uma história tão densa, tão pesada, né, que é essa história dessa loucura, da forma como a loucura foi tratada em Barbacena, e conseguir trazer isso com um pouco mais de leveza, mesmo sendo uma história baseada em fatos reais, porque, apesar dos personagens serem fictícios, a gente sabe que muito do que está descrito nesse livro realmente aconteceu. Como é que foi essa sua mescla, realmente, para chegar nesse formato da ficção? É bom saber que, pelo menos para você, teve alguma leveza, né?
A maioria das pessoas falam que realmente a história é pesada, né? Embora eu tenha conseguido, eu acredito que eu tenha conseguido fazer o yin e yang ali, Eu acho que é isso. o eletrocardiograma, né? Exato. Em cima e embaixo ali, eu tenho conseguido fazer bem. Mas a dificuldade maior, ela estava principalmente nos diálogos, né? E em saber da veracidade das histórias. Praticamente 100% dos personagens do livro, eles são inspirados em histórias reais. Qualquer personagem que você me falar aqui é inspirado em história real. Coisa que eu vi, teve gente ali que estava presa desde, né, por ter engravidado de um namorado, desde pessoas que viam pessoas que aparentemente tinham morrido, pessoas internadas ali porque eram mudas. Você imagina? Você imagina o tanto de gente que teve internada ali no Hospital Colônia por ter autismo, né? Às vezes doenças que elas não conseguiam, ainda não tinham um diagnóstico formado ou não tinha nenhum nome que era usado, né? Porque hoje em dia eles estão colocando nome em algumas doenças que a gente não tinha esse entendimento. O Colônia era quase um depósito, né, Evandro? Era um depósito. Era um depósito nessa linha. Ele recebia todo tipo de pessoas que realmente precisavam de tratamento psiquiátrico, a pessoas que não tinham nenhum tipo de problema psiquiátrico, mas acabavam adquirindo problemas psiquiátricos pela forma como eram tratadas ali dentro. Então, havia uma padronização da loucura, sim, né? Então, as pessoas eram internadas, às vezes, por alcoolismo, e outras, às vezes, tinha até algum problema realmente algum distúrbio, mental, alguma coisa. mas existia uma padronização no tratamento, era aquela pílula aí para todo mundo, né? Então, se padronizava, deixava todo mundo quieto, né? Sem reação, não conseguiam... Qual foi o seu maior desafio, então, para escrever esse livro, Evandro? Nos diálogos, como eu disse, nos diálogos, por exemplo, o diálogo racista, né? Foi muito difícil usar, por exemplo, a expressão que eu sabia que era utilizada, a expressão macaco. E é uma expressão muito pesada, né? Pejorativa, né? Então, para mim, eu tive que me conscientizar, eu estou escrevendo, né? Eu não estou, não sou eu que estou falando isso, é o personagem, né? Inclusive um personagem que eu não gosto, né? Que ajudava nisso. O tempo foi muito difícil, porque o livro é um livro muito grande, né? A história é muito grande, dividida em 2 partes, que há um deslocamento de tempo aí de 4 anos, quase 4 anos aí. Então, isso também foi uma dificuldade para não dar furo ali. E a veracidade das histórias, né? Tem alguns personagens ali que, quando você pega a história... Posso falar a história de um personagem, por exemplo, que eu ouvi, né? Na verdade, essa história não aconteceu nem no Hospital Colônia, foi em outro manicômio, de um rapaz que tinha mais 5 irmãos, e o pai dele morreu, deixou uma fortuna para cada um. O pai dele era de Teófilo Otoni. E aí o caçula tinha 19 anos, e ele falou, não, com o meu dinheiro eu vou fazer uma instituição de caridade. Os outros 5 irmãos o internaram aqui em Barbacena, entendeu? Então, quando você fala, cara, eu estou falando sobre uma história que realmente aconteceu. Isso é uma das histórias, né? Uma história que realmente aconteceu. Logicamente que eu tive que dar nome, tive que dar voz, tive que, enfim, preencher essas lacunas que a gente acaba preenchendo quando escreve. Entendi. Salim, qual que é o seu feeling para perceber uma história no cotidiano, ver uma cena do cotidiano e acreditar que aquilo ali consegue virar um texto? Existe um feeling, existe uma técnica? Conta esse segredo para a gente, porque a gente vê tanta coisa acontecendo no nosso dia a dia, passa por tantas coisas. E existe isso? Graziela, na verdade, eu acredito até que não tenha um algo especial. O que nós precisamos ter é um olhar especial sobre todas as coisas. Então, sobre os comentários que são feitos das pessoas, sobre os argumentos que são colocados pelas pessoas e, principalmente, as cenas que você consegue ver no seu dia a dia. Então, quando você percebe, por exemplo, para escrever uma crônica sobre um problema crônico, e falo aqui principalmente para os homens que estão no trânsito, seta. Seta é um negócio que não existe em alguns carros. Certamente não existe, porque a pessoa não dá seta.
Sim, ele vira para a direita, vira para a esquerda, ele vai para frente, vai para lá, mas ele esquece que tem seta, porque ele acha que está na frente, então quem estiver atrás tem que esperar ele fazer o que quiser para depois ele dirigir. Então, eu vi isso, percebi isso e comecei assim, eu acho que isso aqui dá uma crônica. Acho que essa história vai acabar sendo uma história interessante. E foi quando eu tive a oportunidade de começar a prestar atenção em quem seriam os motoristas. E aí eu descobri que a maioria são os homens. As mulheres dão seta. Que bom, né? É interessante comentar isso, mas realmente o homem ele acha não, ele tem que chegar primeiro, ele tem que passar na frente, né? A gente vinha hoje, né, de Barbacena para cá e num determinado momento, na estrada ainda, uma fileira de caminhão, 3 na frente, mais alguns carros atrás e simplesmente uma reta em que não era para ultrapassar, porque tinha uma ponte, saiu um sujeito lá de trás acelerando e foi para poder passar todo mundo. Chegou lá na frente, ele teve que entrar bem depressa, porque vinha um caminhão em sentido contrário. Então, Nasce uma crônica aí. Hein? Nasce uma crônica aí. Pois é. Mas sabe o que acontece? É que essa ideia de trânsito, essa ideia do motorista, eu consegui pensar ela Sim, tava lá. e colocar na crônica da seta, porque eu entendi que se eu pudesse, né, falar com as pessoas e desse essa tonalidade de que é engraçado, é interessante, mas eu termino a crônica dizendo, olha, tudo bem, mas se você for virar à direita, não esquece não da seta, porque é para chamar a atenção realmente das pessoas que estão imaginando. É uma coisa bem leve, até um comentário, porque é bem assim, diferente do conteúdo do livro A Menina e o Trem. O conteúdo da Menina e o Trem é um conteúdo bastante interessante, principalmente por conta da história. O Evandro não contou, não, mas ele tem mais de 12.000 horas gravadas de pessoas contando coisas que ele utilizou depois para poder escrever a obra. É uma obra de pesquisa, é uma obra de trabalho. Muito tempo, né? Não é uma obra assim, vou fazer isso aqui, estalo o dedo, não. Não é bem assim, não, ao contrário. É uma obra extremamente primorosa por todo o conteúdo que ela traz e principalmente pelo caminho que foi percorrido pelo autor para chegar nesse livro, com quase 400 páginas, né? Quase 500, 483. Quase 500, né? Pois é, mas vocês vejam, é um trabalho diferente. Então, quando eu me propus a fazer as crônicas e olhar, era um olhar bem mais leve, exatamente por aquilo que eu já contei para vocês hoje, que a principal motivação era trazer o jovem para a leitura. É claro que esse jovem que hoje lê esse livro, amanhã ele vai ter vontade de ler aquele livro. Mas, primeiro, eu preciso trabalhar a cabeça dele para que ele venha começar a fazer um tipo de leitura. E aí, sim, interessado e com vontade de ler, certamente ele vai buscar outras coisas. Então, todo esse trabalho, esse feeling, vem muito mais nesse sentido, Graziela, de enxergar o comum, realmente o cotidiano, mas transformar isso, de alguma forma, numa crônica que tem sempre um final que vai te agradar. Essa é outra preocupação que eu tive, uma preocupação muito grande de ter início, meio e fim em cada crônica, mas um fim que te deixasse feliz, porque eu não queria, né, guardada a devida proporção, e já né, coloquei aqui que são duas situações bem distintas, mas eu queria que o meu leitor tivesse alegre no final. Então, é diferente, né? Eu respeito muito a obra, entendo, por favor, não foi, mas para que o pessoal possa compreender que eu queria mesmo era atrair aquele jovem para poder fazer a leitura. Mas reconheço e li sua obra toda, né? Para entender, não só essa, mas as outras também, para entender todo o percurso que você caminhou até chegar no produto final. E é um produto final de extrema qualidade. É muito bom mesmo. Né? É um produto que a gente precisa realmente ler
para poder entender um pouco da vida, um pouco das coisas. Mas, voltando ao feeling, né, só para complementar a pergunta que você me fez, o feeling, no meu caso, era um outro motivo, um outro objetivo. Por isso, essa busca. A gente enxerga o cotidiano de formas diferentes, realmente. O seu cotidiano, dia a dia, mais leve, coisas que a gente vê que passam na nossa frente. E o Evandro ele conseguiu uma coisa que eu achei muito interessante dentro da Menina e o Trem. Quando eu falei da leveza, é porque quem leu o Holocausto Brasileiro, quem conheceu a história, é uma história muito pesada. E você conseguiu colocar leveza nos personagens. É uma menina que, mesmo estando dentro do Hospital Colônia, ela, em momento nenhum, ela deixa de ter os sonhos, de acreditar no que ela acredita, de ter esperança de ser resgatada, de ser salva, ou de conseguir fugir daquele local. Você disse que o PIN, você trouxe experiências da sua vida do seminário. Nessa história do Menino e o Trem também, existe algum personagem que você teve proximidade, ou foi tudo histórias que você buscou? Foi só trabalho de pesquisa, ou existia alguma relação mais próxima com você? Não, mas os mais próximos realmente foram a Isabelinha e o que a gente chama de Margarete, né, que ninguém sabia o nome dele, era um personagem lá, todo mundo chamava ele de Margarete. Eu dei um nome para ele, né, Felipe. Com o seu bebezinho de pano. E agora, logicamente, tinha alguns personagens que eu coloquei na história que são de Barbacena e eles precisavam compor todo o enredo, né? O Dr. Lunardi, Capitão Santos, Superoficial Salvador, e mais alguns, que não estou me lembrando agora, que ajudaram a compor. Um pouco da sua experiência militar entra no livro também, né? Um Com pouco certeza. dessa sua visão Porque militar. Um dos cenários ali acaba sendo a Escola Preparatória de Cadeias do Ar. Agora, uma coisa interessante que você falou, Ricardo, e eu também pensei muito nisso quando eu estava escrevendo, quando fui escrever o primeiro romance, que foi o PIN. Os textos curtos, eles têm uma possibilidade maior de serem lidos até o fim, né? Então, assim, quando você escreve a crônica, é mais fácil. Comecei aqui, então, assim, como o seu livro, né? Eu lia uma, não, eu vou ler mais uma. Aí não, acho que dá para ler mais uma aqui, e acaba que sendo... eu li numa tarde o livro do Ricardo, sentei numa tarde e li. mais fácil a leitura. Para eu poder fazer isso com que os meus leitores tentassem permanecer na leitura, eu fiz capítulos muito curtos. A Menina e o Trem, por exemplo, ele tem uma média de 3 páginas por capítulo. Então, ele tem cerca de quase ali 200 capítulos, entendeu? Que são curtos, que eu fiz as transições ali, mas é mais ou menos isso, perto de 200 capítulos. Assim como o PIN, né? Sim. A leitura flui dessa forma de uma Porque a pessoa lê e fala assim, opa, não, só tem mais 2 páginas. Então, vou pausar nesse capítulo e amanhã eu volto. Amanhã eu continuo, isso aí. Gente, a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo aqui. Eu queria deixar com o Ricardo, com o Salim, a sua fala final. Se você quiser compartilhar mais alguma coisa com a gente, falar um pouquinho sobre a importância desse momento, sobre a importância desse livro, por favor. Bom, a primeira coisa que eu acho que eu deveria comentar com vocês é que, na hora de produzir, depois de já estar com o livro praticamente escrito, e me preocupar com a questão da ortografia, para fazer 3 revisões até chegar nesse produto final, a gente teve uma preocupação muito grande. Quando eu falo a gente, é porque eu tive outras pessoas envolvidas comigo para concluir esse livro. Então, estiveram comigo, principalmente na reta final, o Abdon, né, Santos, que fez a capa. Eu acho a capa de uma extrema felicidade, assim, pelo formato como ele fez, que é uma coisa bem minimalista, bem tranquila, muito mais passando pouca informação, mas a informação necessária para que você imagine o que vai encontrar aqui dentro. Além do Abdon, um grande amigo que eu tenho chama Carlos Herculano Lopes. Ele é um romancista, um jornalista, esteve no jornal Estado de Minas durante muito tempo, se aposentou lá. Tem um livro de crônicas que é um livro que eu adoro, entre BH e Texas, e é uma pessoa com quem eu conversei
Da metade do ano passado em diante, quando já tinha uma boa parte do livro encaminhada, foi com quem eu mais dialoguei. Porque eu fiz uma outra coisa também. Eu evitei, né, no meu caso, deixar outras pessoas lerem as crônicas. Mas eu fiz um negócio interessante. Por quê? Eu escrevia uma determinada crônica, né, tem um caso aqui de um fantasma, por exemplo, em que eu pedi 2 colegas minhas que trabalham comigo no Tribunal de Justiça para que elas pudessem ler. Elas leram, acharam, olha que legal, interessante, não sei o quê, e eu falei, essa história, você ouviu ela, alguém contou essa história para a gente aqui. Eu falei, pois é. E aí eu consegui transformar ela numa crônica. É o ouvido atento, né? Pois é. E com base nesse formato, além do Carlos Herculano, que depois acabou fazendo a orelha do livro, comenta, né, na orelha sobre o livro, tem a Lucilene também, né, que é da academia junto com a gente, uma pessoa com quase 80 anos, foi professora de português durante muitos anos, professora na Faculdade de Letras, e ela teve um carinho muito especial comigo para fazer a revisão do livro. Ela não faz isso não é o trabalho dela, ela não faz isso. Ela fez questão de não me cobrar 1 centavo para dizer que ela fez pelo prazer, realmente. Mas todo o carinho que ela teve, o Evandro a conhece, você também a conhece, e é uma senhora assim, muito despachada. Se ela não gosta mesmo, e ela fala. Ela não pergunta, ela não pensa, né? Ela não pensa 2 vezes. E eu, quando entreguei a ela as primeiras crônicas, que eu mandei para ela, na verdade, eu mandei 12 crônicas na primeira leva de crônicas, para que ela fizesse a revisão. E fiquei com o coração apertado, porque eu falei assim, se ela não gostar, todo esse trabalho desse ano inteiro, isso já estava beirando dezembro, isso tudo vai por terra, eu não vou fazer o livro, não vai acontecer, não vai ter nada disso. E eu fiquei pensando muito nisso. Entreguei as crônicas para ela no sábado, por volta de umas 15h. Falei assim, daqui uma semana eu ligo para ela, pergunto como é que é, o que ela viu, não sei o que e tal. Mas ela me manda um áudio. Na verdade, ela não usa celular, não, tá? Ela usa o celular da filha dela, que é uma médica lá em Barbacena, e mandou um áudio pela médica. A médica é minha amiga também, amiga da minha família e tudo. E eu olhei e falei assim, a Vanessa me mandando um áudio aqui, deixa eu ver. Eu olhei, quando eu comecei a escutar o áudio, não era da Vanessa, era um áudio da Lucilene. E ela gasta 3 minutos para poder falar para mim que aquela quantidade de crônica não eram suficientes para se formar um livro, que um livro tinha que ter pelo menos 49 páginas, mas ela não sabia que as outras já estavam prontas, né? E eu não contei isso para ela. Então, ela gastou 3 minutos. E depois ela gastou o último minuto da conversa, que eram 4 minutos que ela gravou o áudio, elogiando o trabalho. Aí, eu relaxei, falei assim, tá bom, estou no caminho. Posso ir mais um pouco. Porque eu tinha um receio muito grande de que o Carlos Herculano, que também estava olhando as crônicas, fosse benevolente. Poxa, como é que eu vou falar para esse moço, esse meu amigo, tão gentil comigo, né? A gente é companheiro, como é que eu vou falar para ele que não está bom? E eu precisava de alguém que tivesse a língua afiada, que pudesse dizer para mim, falou, olha, vai que está certo, não vai que não está certo. Então, quando eu tive a fala dela, o áudio dela, esse último minuto, desses 4 minutos que foram angustiantes, os primeiros 3, eu falei, nossa, que bom. E foi assim, então, que eu consegui, no dia seguinte, levei todas as outras crônicas, exceto a última, e levei para ela, para que ela já pudesse olhar, e ela olhou de uma velocidade muito grande. Devolveu. Eu montei a diagramação do livro sobre a quantidade de páginas, comecei a fazer cotação de gráfica, tomar as outras providências, sabendo que eu tinha uma última crônica para escrever, que era essa, antes do Apocalipse, que conta a história do seu cordeiro. Mas deixo para que vocês leiam a coisa. Só para encerrar, realmente, claro. Quem tiver interesse no livro, né, ele está na Amazon, tanto o e-book quanto o livro físico, e eu tenho alguns exemplares que estão comigo aqui, quem tiver interesse também, logo que terminar aqui, a gente pode conversar ali fora. E só para a última coisinha, realmente, na primeira tiragem, nós fizemos
exatamente 321 exemplares, porque a gráfica mandou uns a mais para a gente. E com 3 dias em Barbacena, eles praticamente esgotaram. Eu fiquei muito... É um deleite o livro dele, gente, delicioso. Leve, sutil, gostoso de ler. Verdadeiramente, eu li em uma tarde, sentada no quintal de casa, fui folheando e lendo e vivendo aqueles momentos. Então, Ricardo, obrigada e parabéns. Obrigado. Evandro, eu vou deixar você encerrar também, mas eu queria que a gente comentasse. Você estava concorrendo a uma vaga que pertence ao Cacá Diegues, na Academia Brasileira de Letras, e eu soube hoje que você recuou a concorrer a essa vaga, e eu queria que você encerrasse esse momento falando um pouquinho suas considerações finais sobre o seu livro, mas também falando o porquê desse seu recuo na concorrência a essa vaga do Cacá Diegues, que pertenceu ao Cacá Diegues, na Academia Brasileira de Letras. A história da academia foi a seguinte: semana passada publicou, né, os 16 nomes que estavam concorrendo, candidatos ali à vaga de Cacá Diegues, e quando saiu a lista, um dos nomes, né, era um homônimo, talvez, que eu imaginei ser, Cristóvão Buarque. E, quando eu vi esse nome, né, não tinha o nome todo, na verdade, fiquei um pouco em dúvida do que estava acontecendo. Semana passada, eu tive a oportunidade de ir na Academia Brasileira de Letras e confirmar que se tratava da pessoa que eu estava imaginando, que era o Cristóvão Buarque, que foi governador do Distrito Federal, professor universitário, além de escritor, né, senador, ministro da Educação. E, até por uma questão de deferência, eu decidi tirar o meu nome da concorrência, porque Cristóvão Buarque tem um legado para a nação, de dedicação ali, não só ao país ali, mas de dedicação ao ensino, dedicação à cultura. E eu não me senti confortável me mantendo na disputa. Não questão de que eu estaria concorrendo com uma pessoa que certamente vai me vencer. Só que eu acho que tem pessoas que elas merecem ter o caminho mais livre numa concorrência como essa. Na minha carta à ABL, eu falei que, se eu continuasse, eu entraria para um livro insacro da arrogância humana. Então, assim, estou na torcida por ele, estou feliz de ter retirado a minha candidatura, e a situação foi essa. Evandro, então, queria que você terminasse falando um pouquinho sobre suas considerações sobre A Menina e o Trem, convidando o pessoal a ir para ler esse romance, que é lindo, gente. Dá uma dor no coração. Tem momentos que a gente dá uma paradinha nele assim, e fala, ai, Mas meu Deus. termina com a dor no coração? Não, termina lindo. Então, tá bom. Quanto à relação à Menina e o Trem, como eu falei, foram 16 anos de dedicação para terminar essa obra. Foi muito difícil para mim escrevê-la, por diversos fatores, alguns eu falei aqui, outros não. Minha esposa também acabou sofrendo muito, né, por conta da dedicação que eu tinha que dar à escrita. Meu horário de escrever geralmente é mais à noite, né, não tenho como conciliar trabalho e escrita, então era à noite, às vezes de madrugada. Muitas vezes deixei ela me chamava para ir dormir, eu deixava, depois que ela dormia, eu saía devagarinho da cama para poder escrever de madrugada. Então, assim, foi realmente um trabalho que exigiu muito de mim. Eu terminei há um ano, eu o publiquei em 2023. Desde lá, eu não consegui mais escrever, pela dificuldade mesmo que eu tive de encerrar, né, todo o processo ali produtivo. Estou voltando agora, né, depois de quase 2 anos a escrever. Ele também está na Amazon como e-book e está no site da Wiclap como livro impresso ali. Não sei se vocês conhecem esse site, eles fazem impressão sob demanda, né? E em Barbacena tem nas livrarias ali, mas, para quem é de fora, é esse site da Wiclap. Agradecer a todos vocês, né? Cerca aí de 20 e poucas pessoas aqui. Eu sempre falo que eu dou muito valor a cada um dos meus leitores. Quando eu fiz a leitura crítica, eu pedi para cada um anotar o tempo que demorou para fazer a leitura do livro, né? E aí eu tive respostas de 11 a 22 horas. Logicamente, assim, a pessoa, hoje eu vou ler 1 hora, ela anotava
que tinha lido 1 hora. Então, você imagina uma pessoa dedicar 22 horas da vida dela para mim, né, para o que eu estou escrevendo. Então, assim, eu sou muito grato a todos os leitores, muito grato a vocês que estão aqui, e muito grato a vocês aí por participarem comigo. Aí. Obrigado, Ricardo. Só estou aqui por causa de você, pela tua ajuda nisso. E obrigado, Graziela, aí, pela condução desse trabalho. Eu que agradeço, Evandro. Eu quero também terminar agradecendo ao Ricardo, que foi quem fez a minha indicação para estar com eles aqui hoje. Obrigadíssimo. Obrigada ao Igor, da Fleet toda. Obrigada a todos vocês. Eu queria terminar as minhas palavras convidando vocês a conhecer um pouco da história de Barbacena. Barbacena é uma cidade marcada pela loucura, mas uma cidade que tem muita cultura, tem grandes escritores, tem grandes músicos. É a terra de Lúcia Miguel Pereira, que é a biógrafa de Machado de Assis. É a terra onde nasceu Abigail Renaud, um dos maiores poetas, políticos e tradutores de toda a nossa história. É a terra de Ivan Ângelo, que é um grande cronista, que tem histórias belíssimas, vencedor de 2 prêmios Jabutis. É a terra do Evandro Alessio, é a terra do Ricardo Salim. É a terra que tem igrejas belíssimas, barrocas, modernas. Tem uma basílica em forma de uma cruz grega, que, quando foi construída, era para ser uma réplica da igreja de São Pedro. É a cidade que tem um santuário de São Miguel Arcanjo, que é uma réplica de uma abadia que existe no norte da Itália. É uma terra produtora de rosas, grande exportadora de rosas. É a terra que Guimarães Rosa se apaixonou e que hoje, dentro do nosso batalhão de polícia militar, abriga um museu com parte da história desse grande escritor, se não o maior, um dos maiores da nossa literatura brasileira. Então, é uma terra que tem muito a entregar, fica muito perto daqui. Então, recebam o meu convite para conhecer e explorar essa terra de montanhas bonitas, de um céu que lugar nenhum tem igual ao nosso, que tem a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que tem um pouco dessa história, dessa loucura toda que Barbacena sediou e que nos traz grandes histórias. E vou terminar citando o nome de um homem que se chama, eu até me emociono de falar dele, se chama Germano Eustáquio, morador do Hospital Colônia, faleceu há 2 anos, e foi o primeiro morador do Colônia que terminou um curso universitário. Então, são histórias reais que mexem com a gente, que mexem com a nossa história. Então, assim, conheçam a nossa história. Obrigada, gente. Me pediram para fazer um sorteio. Falaram que não vai ter tempo para pergunta. Nem 1 minutinho, gente? Não, lá não deixaram. Tá, mas a gente vai estar ali fora recebendo o pessoal, quem quiser conversar, pode ser? Faz um sorteio aqui, só sozinho? Então, espera aí. Não sei. Tó? T-O? Tó. Quem é Tó? Tô. Ai, é número, gente, desculpa, está ao contrário. Aí, esse seu 1 está letra T. 01. Peraí. E o que ela está sorteando, você sabe? Ah, o livro. 05. Ah, tá aqui, ó. 05. Os livros estão lá em cima? Ah, tá com a Carla ali, peraí.
Número 10, está aí? 10. Aqui. (36) Ué, sorte dupla? Vai escolher 2, ó. Número 37. Está aí o 37? Tá. Tem mais. Peraí, acho que tem mais um. Número 28. Vem cá. Ganhou hoje, ó, livro bom. Acho que ainda tem mais. Tem mais um. 28, aham. Número 25. (25), tá aí? Zero 5. 06, desculpa, 06. Tem só mais um, peraí. 29, tá aí? Não, então vamos na sorte. Gente, obrigada, tá? Pessoal, boa noite. Quem não for lá fora autografar o livro ou falar com os autores, a gente pede para permanecer aqui, que já vamos iniciar a última mesa desse dia, com Cristina Serra e Ernesto Rodrigues. Então, quem não for autografar e quem não for embora, por favor, permaneça, já iremos começar.